mais uma quinta-feira aqui que nós estamos juntos. Hoje nós resolvemos aqui utilizar as máscaras, né? Porque a gente está tendo aqui um aumento aqui dos contágios do coronavírus, mas espero que você consiga ouvir a gente com bastante cuidado, espero que você consiga ouvir a gente com bastante qualidade, porque a gente prepara o programa com muito carinho, com todo o objetivo de fazer com que você possa ter boa informação, boa cultura e faça parte também desse bate-papo gostoso, que no fundo tem o objetivo de passar informação e entretenimento para você. Por uma questão de uma restrição de horários de atuação, a gente optou por trazer o nosso convidado de hoje através do Skype. Ele já deve estar entrando aqui, o Timerson já está conversando com ele para que ele possa entrar, que é o nosso querido Diogo Forjaz, o Diogo Forjaz, que é uma grande personalidade aqui, um grande brasileiro que luta pelos interesses verdadeiros do nosso país. E é um grande prazer tê-lo com a gente aqui hoje no programa Tudo Night. Daqui a pouquinho ele já vai entrar aqui com a gente para poder participar aqui do programa. Eu quero aproveitar aqui esse ensejo, agradecer a sua audiência, agradecer você que nos ouve pela rádio M1570, você que nos ouve pelo seu radinho de pilha, você que nos ouve pelo seu rádio do seu carro. Não importa a forma que você escute ou que você assista, de repente, o programa Tudo Night, inclusive pelas redes sociais. O importante é você estar aqui, porque esse programa ele é feito com todo carinho para você. E eu quero mandar um abraço aqui especial pro meu amigo Timerson, que está sempre com muita excelência produzindo aqui nas operações aqui do programa Tudo Night. E quero dar uma boa noite muito mais especial, obviamente muito mais especial, Timerson, não fica com ciúmes não, para minha querida esposa Vivi. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao programa, amor. Boa noite, pessoal, boa noite, amor. É um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. E eu já quero, adiantando aqui, para pedir a participação de vocês pelas redes sociais, pelo Facebook, Rádio ABC. Comentem aqui, deixem suas dúvidas, seus comentários, vai ser sempre muito bem-vindo. Olha só, ele aí. Ó, Diogo, você percebeu que o Carlson colocou um fundo aqui em sua homenagem, né? Colocou um fundo roxo aqui pela sua homenagem, porque você é um brasileiro roxo, né? Então foi colocado em sua homenagem. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Tudo Night, Diogo. Obrigado, William. Obrigado pelo convite. Que não tá dando o retorno dele aqui, não tá dando pra ouvir, tá, Emerson? O Diogo, vamos testando aqui. Diogo, só pra te avisar, pra não te pegar de surpresa, você tem que apresentar o objeto pessoal aqui pro primeiro quadro, tá? Então não esquece aí, já deixa ele mais ou menos separado, mas eu acho que o Timerson já vai resolver aqui a questão do som pra você poder falar. Dá uma olhadinha aí, dá uma desconectada no seu som, Diogo, que pode ser que não está chegando o retorno pra cá, pra Rádio ABC, viu? Pode ser que não seja isso. Agora, vamos ver? Aí, vamos lá. Tenta aí. Tá me ouvindo aí? Não tá dando pra ouvir. Ô, Timerson, você não quer dar uma ligada, Diogo? Aí você aparece com as imagens aqui e você coloca... Ah, tá, agora tá saindo, vai, manda ver. Estão ouvindo aí? Agora sim. Ah, que beleza. Boa noite, William Lago. Boa noite, Rádio ABC. Obrigado pelo convite. Desculpa a confusão participar aí. Tô meio deslocado, tô fora de casa, né? Tive um episódio aí com o vírus chinês, né? Então, fiquei deslocado em tratamento. Então, a conexão aqui não é das melhores. Tive um probleminha para entrar, mas graças a Deus deu tudo certo. Prazer é o meu de estar aqui mais uma vez, de poder bater esse papo com você, que sempre tem um conteúdo tão bom, né, nas suas redes sociais e sempre traz conteúdos tão bons aqui na rádio. Que bom merecer esse espaço. Obrigado. Diogo, é um grande prazer. Nós quer mandar as boas-vindas para ele, amor? Seja muito bem-vindo, Diogo. É isso aí. Boa noite, obrigado. Diogo, vamos começar aqui então, já que a gente já tá aqui com alguns minutinhos, não precisa nem rodar a vinheta, tá, Emerson? Você trouxe um objeto pessoal aqui para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre você, Diogo? Claro, eu trouxe sim. Olha, a última vez eu trouxe o celular, né? Pela liberdade democrática que ele representa, né? E todo mundo tá com ele o tempo todo. Mas hoje eu tô vestindo o objeto, né? Essa camiseta aqui eu mandei fazer, tem a faixa presidencial na frente, porque ela representa o ponto ápice do exercício do voto e da democracia, que é o poder executivo escolhido pelo povo, o poder executivo que é base da democracia, que vem sendo desrespeitado pelos outros poderes, invadido pelos outros poderes e, consequentemente, invadindo o voto do povo brasileiro. Então, a importância de saber o que é o executivo, né, e de você ter coragem de vestir a camisa em um país onde só quem é de esquerda tem o direito de vestir a camisa. O esquerdista pode ter candidato, o direitista só pode ter ideias.
O esquerdista pode vestir a camisa do seu partido, das suas ideias. O direitista, não. Parece que é crime pensar diferente da esquerda. E acho que essa é uma forma de representar que sim, a gente tem que vestir a camisa, literalmente, do que a gente acredita, sem medo dos rótulos, porque é assim que a gente vence eles. Ô Diogo, aliás, só pra te falar, aqui eu tomei um cerceamento aqui do Facebook. Eu acho que são de 3 meses pra não fazer live, entendeu? Tomei esse cerceamento aqui. Você já tá acostumado com isso, né? Inclusive o meu último termina agora domingo, né? Eu tomei um gancho de 30 dias, começou no dia 14 no mês passado, termina no dia 14 agora domingo. O meu Facebook tem um alcance relativamente bom, né? A gente estava batendo aí uma média de 2, 3 milhões de pessoas mês, né? Que para alguém, cidadão como eu, como se você contou, conhecemos aquele dia, é um alcance muito bom. E aí eles, de repente, sem motivo nenhum, né? Sem me dizer qual é o motivo, na verdade, eles retiraram a minha autorização para fazer lives, que é o que eu faço basicamente no Facebook. Isso porque, acredito eu, que seja por eu ter defendido o tratamento precoce, né? Virou crime você falar em qualquer lugar, você questionar os dogmas da ciência com C cedilha. E eu não tenho, de novo, medo dos rótulos, eu questiono a ciência com C cedilha. Tá, ô Diogo, então eu já quero entrar, eu ia falar sobre o Fachin, mas eu quero aproveitar aqui essa sua colocação, tá? Pra gente poder falar dessa questão importante. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que é essa questão da discussão científica. E aí o que a gente ouve muitas vezes são as pessoas dizendo o seguinte: quem vai contra a ciência é obscurantista. E essa é a premissa, não é contra a ciência, na verdade, né? Porque ciência, basicamente, é o seguinte: é você querer conhecer correntes de estudo sobre determinada questão. Porque a ciência, na verdade, é um estudo sobre determinada situação específica que se aprofundou. Então, quando a gente fala o seguinte: eu sou a favor do tratamento precoce, existe uma grande quantidade de pessoas que são médicos, que estudam esse assunto e têm o que dizer a respeito disso. Da mesma maneira que outros tipos de tratamento também têm uma corrente científica. Porque às vezes a gente vê o governo do estado, o governador, falando: eu estou do lado da ciência, como se ele estivesse do lado da única verdade. Isso é anti-ciência. Você falar que você está a favor da ciência como argumento de autoridade para encerrar o assunto é anticientífico. O que você acha disso? Olha, acho que você bateu no ponto-chave, né? Então, a primeira coisa, para você dizer que alguém é a favor ou contra a ciência, vamos definir o que é ciência. O que a ciência faz, né? Tem uma diferença entre ciência e crença, e não dá para ter crença científica, né? É incompatível. Então, a crença, ela não tem uma base lógica, ela não tem uma base em dados e fatos, ela não tem uma base relacional. Você acredita porque você acredita, ponto. Né? E a ciência não. A ciência ela precisa estar embasada em dados, em fatos. Né? Existe um relacionamento lógico entre esses dados e fatos. A ciência, por natureza, parte do questionamento, da investigação. A descoberta começa na pergunta. Então, quando você tem dogmas que impedem você de perguntar, você parou a ciência. Quando você tem crenças que não se respaldam nos dados, nos fatos e na realidade, isso não é ciência. Então, o que nós temos é uma crença pseudocientífica com interesses políticos aplicado pelos governantes, né? E essa crença vira um rótulo, que aliás é o que a esquerda faz desde a era PT, silenciar as pessoas com rótulos, virou um rótulo de ciência, que não tem nada de ciência, e que impede que aí sim você pratique a verdadeira ciência, que é questionar o óbvio, né? Eu sei que a gente vai falar mais pra frente, então não vou adiantar, mas são perguntas simples que você pode fazer em cima desses dogmas e encontrar. E sobre tratamento precoce, sem esticar muito, e sobre tratamento precoce, tem já um c19study.com é o site, qualquer pessoa pode acessar. Todos os cientistas e médicos que estudam e tratam o tratamento precoce no mundo compilam os seus dados lá. Então lá você vai encontrar mais de 267, agora já mais de 270 estudos, com mais de 70 mil pessoas, 3 mil cientistas que falam sobre a efetividade do tratamento precoce, atestam que os países que não proibiram o tratamento têm 79% menos mortes do que os países que não adotaram. Enfim, tem uma série de dados lá que precisam ser pelo menos analisados, né? Então, a ciência exige que você questione e analise, né? Exatamente o contrário do que o povinho do aceita da Terra Parada faz. Então, o grande problema é exatamente isso. Ciência serve para fazer as perguntas e dar respostas para essas perguntas. Você encerrar o assunto sobre o argumento de que você está respaldado pela ciência é a anticiência. Agora, para a gente falar em anticiência e agora anticiência jurídica, e essa situação do Fachin aqui, que você quer comentar? Eu tava até falando, uma moça que entrou aqui na rádio, falou que defendeu aqui o Lula livre, eu falei assim, olha, eu duvido que alguém se responsabilize
pela moral do Lula. Eu não colocaria a mão no fogo jamais por ele. Pelo contrário, eu li os processos dele e garanto para você que a condenação foi de uma assertividade muito grande. Mas eu queria saber a sua opinião do ponto de vista de cidadão, de cidadão brasileiro que defende valores morais bem sólidos. O que você entendeu disso aqui? Qual que é a sua leitura desse acontecimento, que é mais uma vez uma esticada de corda por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acho que vai muito além da questão moral ou até mesmo da questão jurídica. Nós estamos falando de o rompimento, mais um rompimento com a estrutura democrática, né, que caracteriza com muita clareza o momento de ditadura que nós estamos vivendo. E quem não enxerga como ditadura não entendeu nada, né? A base do Estado Democrático de direito é o direito. Então, quando você tem um deputado preso pelas suas palavras, enquanto a Constituição garante a ele inviolabilidade civil e penal pelo que ele fala, está escrito com todas as letras. Quando você tem jornalista preso sem crime, algemado em maca semiparaplégico. Quando você tem Polícia Federal batendo na porta de cidadão comum. E agora quando você tem um criminoso condenado em várias instâncias, julgado por mais de 11 juízes, não apenas pela primeira instância. Quando você tem mais de 5 bilhões de reais, com B, recuperados pela Operação Lava Jato. É importante que as pessoas que defendem esse termo Lula livre, para mim não existe, né? Lula impune. Para quem defende Lula impune, é importante que ele compreenda que ele está defendendo devolver os 5 bilhões de propina para os criminosos. Então, as delações premiadas que foram feitas e que esses delatores devolveram dinheiro dizendo, olha, esse dinheiro é de corrupção, estou devolvendo. Esse total deu 5 bilhões. Com a anulação da sentença, com a anulação do que foi feito em Curitiba, o Estado brasileiro vai ter que devolver esse dinheiro. Então, você imagina o governo, o país, nós brasileiros, no momento desse, né, sem grana, no meio da pandemia, devolvendo 5 bilhões de reais de propina aos criminosos. É disso que se trata, é devolver a liberdade ao criminoso, é devolver a propina ao criminoso. Então, é um ataque, mais uma vez, ao direito que impede, sem ele, que nós tenhamos um Estado democrático. Acho que vai muito além da questão moral ou jurídica, ou até partidária. O Tarmer, só queria dizer, mantenha as duas imagens aqui, que tá legal, assim, eu consigo olhar para ele, é bem bacana a gente conversar nessa dinâmica. Ô Diogo, você sabe que é o seguinte, eu fiz questão de ler a decisão do Fachin inteira, né? Salvo engano, são 42 laudas que ele comenta. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele não aborda em nenhum momento da decisão, zero, sobre qual foi o prejuízo que supostamente teria se gerado a defesa. E eu falo isso porque é o seguinte, o Código de Processo Penal, que infelizmente já há muito tempo já não é observado, né? Porque se a gente fala de um Supremo que já não respeita a Constituição, quem dirá as leis infraconstitucionais, como o Código de Processo Penal. Ele estabelece que não haverá nulidade sem a demonstração do prejuízo à parte, né? As partes, a defesa ou a acusação. E o detalhe é que é o seguinte, a gente está falando de uma nulidade que seria relativa. Por quê? Porque a competência territorial ela pode ser estendida. Porque você não tem um processo, por exemplo, que teria uma nulidade absoluta quando você tem uma falha na citação do réu. Imagina o seguinte, olha, um promotor de justiça entra com uma ação contra o Diogo, depois que a ação finalizou, teve a sentença, o Diogo foi lá e foi citado. E aí você não teve o direito de se defender. Aí você vai no processo, depois de um tempo você prova que você não foi citado. Aí, naturalmente, você tem que anular o processo, porque você não teve o direito de defesa. Você não teve o direito de influenciar naquela decisão que foi prolatada pelo judiciário. No caso do Lula, ele teve sim esse direito de defesa da forma mais ampla, como nunca outro cidadão brasileiro teve desta forma. E o detalhe relevante é que é o seguinte, então, o Código de Processo Penal não garantiria a ele esse direito de anulação. Mas essa questão da territorialidade, com relação à competência da vara, da 13ª ou 12ª vara de Curitiba, agora eu fico na dúvida, mas a competência da vara de Curitiba, ela já foi pré-questionada, já foi discutida, subiu até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo já tinha se manifestado em decisão que do ponto de vista, fez coisa julgada, do ponto de vista dessa decisão, ainda que interlocutória. Então significa o seguinte, não cabia do ponto de vista processual, jurídico, moral, técnico, constitucional, ou sobre qualquer aspecto que a gente queira analisar, a possibilidade de se anular essa decisão com base nos fundamentos que o Fachin apresentou. Então, não tem como a gente acreditar que nós estamos vivendo hoje num Estado democrático de direito, porque a justiça, na minha opinião, a partir do momento em que ela definiu lá pelo Supremo a criação de um crime,
através de um julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo se garantiu o direito de fazer qualquer coisa. E ele está testando o limite até onde ele pode ir. Como ninguém conseguiu impor um limite a ele, eu acho que eles estão esticando a corda até onde der. Eu acho que não tem mais corda para esticar, né? Vou complementar o que você está falando, que assim, eu entendo a tua análise técnica e o teu brilhantismo jurídico, traz sempre essa visão, mas eu nem entro na tecnicalidade da coisa, porque já extrapolou, né? Então, eles falam tanto na proibição de se falar sobre AI-5, né? E não existe nada na lei que proíba você nem mesmo de defender qualquer regime. A democracia permite que se defenda até regimes antidemocráticos. A existência do PCdoB é a prova cabal disso, né? Um partido que tem no seu nome uma ideologia política absolutamente totalitária. Mas eu nem entro nessa tecnicalidade porque todos os tais atos do AI-5 já estão sendo sumariamente praticados pelo STF recursivamente. Então nós tivemos, vamos voltar no tempo aí que não é difícil, né? O Gilmar Mendes proibiu a Receita Federal de avaliar porque o seu patrimônio era incompatível com a sua receita. Isso foi amplamente noticiado na mídia na época, né? Ele caiu na malha fina automática da Receita e deu uma canetada proibindo que investigasse por que ele tinha mais patrimônio do que receita, do que grana. O ministro Lewandowski prendeu um cidadão no avião em flagrante sem delito, né? Porque sim, porque incomodou, e o cara perdeu o voo, né? E nada aconteceu. Então eles vêm testando esses limites faz bastante tempo. Depois a gente teve a prisão do Eustáquio, da Sarah Winter. Aí, repito, não importa se você gosta do jornalista, se você gosta da Sarah Winter ou não, o ponto é se há ou não crime, não há, né? Não há sequer acusação, violou todo o processo legal. Não há processo penal, né? Que é só inquérito inconstitucional. Não há. O próprio inquérito, o surgimento do inquérito é 100% inconstitucional, né? Supostamente baseado em um artigo do regimento interno, né? Que jamais daria esse poder, violando a lei. Eles julgam, eles investigam, eles condenam sem condenação, né? A pessoa fica preso a tempo a perder de vista. Alguém me perguntou outro dia por que o presidente não deu indulto para o Eustáquio no final do ano, porque senão não dá para dar indulto quem não tem condenação, ele não foi condenado. Como é que você dá indulto pro cara? Não tem como. Não tem processo. Então, assim, nós já estamos vivendo o que foi praticado, o que eles dizem ter sido praticado pelo AI-5, né? Nós temos cidadãos perseguidos e ameaçados pelo Estado. A gente viu a Polícia Federal batendo na porta de cidadão comum. A gente viu o cidadão preso no avião. A gente viu um trabalhador da Receita ameaçado por um ministro do Supremo por fazer o seu trabalho. A gente viu um jornalista preso pelas suas palavras, né? Não sabemos até agora qual é o motivo da prisão do Eustáquio. Nós vimos as manifestações democráticas na rua enquadradas como atos democráticos de predação, não houve nada, mas como falou algo que incomodava, algo que apontava a punição para os crimes da toga, então vamos rotular de antidemocrático, por exemplo, do que se faz na China, Coreia do Norte, Venezuela, e por aí vai. Então, todos os atos de repressão às liberdades democráticas são sumariamente praticadas pelo STF, amplamente protegidas pela mídia marrom, né, que é a mídia maioria, e a gente fica aqui, a grande parte dos patriotas, com medo de vestir a camisa, por isso coloquei a camisa, com medo de vestir a camisa e falar com clareza, parar com esse negacionismo político, aí sim, negacionismo da realidade. As pessoas têm que parar de agir como se nós estivéssemos em um regime democrático. Nós não estamos mais. Nós já estamos em uma ditadura porque a Constituição não vale nada, ela é um papel amassado embaixo de um prato sujo de lagosta em Brasília, né, ela não tem mais validade nenhuma, nenhum direito mais é respeitado. A gente tem cidadão preso pelos governadores sem lei durante a pandemia, né? Não tem lei que ampare essas prisões. A única lei que ampararia a prisão seria se a pessoa está manifestamente contaminada e ainda assim ela sai às ruas. Não foram esses os casos dos vários trabalhadores humilhados em público. Nós tivemos durante esse tempo todo a proibição de trabalhar, só dando porta de comércio, né, proibindo o que você fala. As redes sociais nos censuram, a Constituição proíbe censura, né, as redes sociais têm trabalhado em parceria até com o TSE, usando o Ministério Público durante as eleições para suprimir rapidamente qualquer informação que pudesse despertar os olhos da população. Então nós fomos aceitando esse recuo e numa guerra pela liberdade e pela democracia. Cada passo que você dá para trás é um passo que a ditadura dá para frente, a gente tem que parar de andar para trás. Sem dúvida nenhuma. Amor, como a gente é um programa democrático aqui, eu queria ouvir o que o pessoal está comentando aqui nas redes, quais são as perguntas que estão sendo feitas para que a gente possa comentar aqui com a participação do nosso ilustre amigo Diogo Forjaço. Bom, vamos lá, né? O Henrique Dias, ele tá, né? Pera, abraço, Diogo, abraço pro Henrique. Abraço pro Henrique Dias, lá de BH. Abraço, Henrique! Falou que o Henrique tá mandando bem aí na entrevista. A Eliane Garcia também tá elogiando o Diogo aqui, falando que esse garoto é fera, parabéns. A Rosângela Moncaio Camargo tá falando assim que você, amor,
que você fez uma live essa semana excelente, que pôde esclarecer a dúvida de muitas pessoas que estavam presentes. Pô, obrigado. Isso, a Selma Correia aqui mandando boa noite também aqui pro Diogo. Vamos ver aqui também o Henrique. O Henrique também ele comentou que na cidade dele lá, provavelmente o prefeito vai endurecer ainda mais as medidas, porque realmente tá tudo em alerta máximo, né? A ocupação de UTIs, taxa de transmissão, de ocupação dos leitos, todos realmente aí no vermelho. Ô Diogo, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, a nossa realidade aqui da cidade de Santo André, tá? Nós estamos com 82%, 80 e alguma coisa por cento de ocupação. Mas os hospitais de campanha que foram criados para poder fazer esse atendimento, para suprir essa demanda por conta do corona, eles foram mantidos, tá? Salvo aquele do estádio de futebol, que os equipamentos foram levados para aumentar a estrutura de atendimento dos hospitais públicos aqui da cidade, do hospital público, aliás, aqui da cidade. Mas aí eu vejo ao longo da discussão que se faz, o Estado hoje de São Paulo, ele aparentemente não tomou nenhuma medida para poder estender o sistema de saúde e a gente sabe, porque assim, segundo as próprias informações oficiais do Estado, eles não consideravam que, segundo as informações do Estado, que iria diminuir os contágios simplesmente pela imunidade de rebanho. Eles acreditavam que isso iria se diminuir através da vacina. E ao passo que, com quase um ano de pandemia, não se tomou as providências necessárias por parte do Estado para poder suprir essa demanda que o próprio Estado acreditava que teria. Aí a minha dúvida seria o seguinte: o Estado recebeu recursos federais para tomar providência. Agora conseguiu uma medida da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para que o governo federal pague a conta dos estados com relação aos gastos que foram feitos de maneira equivocada para suprir essa demanda de saúde, né? Então, quer dizer, o governo federal vai ter que pagar agora por essa má gestão dos estados brasileiros. E aí como é que fica? Então agora a gente vai ter que pagar novamente por uma falta de preparo que os estados, e aqui em especial o estado de São Paulo, que tem os índices muito mais alarmantes do que o restante do Brasil, aliás, os índices muito, muito piores do que o resto do Brasil, e a gente agora, a economia vai ter que pagar mais ainda para poder suprir uma falha que aparentemente foi por conta do Estado. O que você pensa sobre isso? Tocante a essa questão aí, eu vou dizer aqui, vou perguntar aqui a você. Em 2018, como é que estava aí a ocupação de leitos, tá certo? Nessa mesma época do ano. Não era muito diferente isso daí. Você vai olhar para 17 aí também, tá certo? Não tem essa distinção. Então essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Aí vem as várias perguntas óbvias, né? Que você não pode fazer, porque senão você é um negacionista, terraplanista, ocultista do mundo da ignorância. Então, por exemplo, né? Você mencionou que aí na sua cidade os hospitais de campanha foram mantidos. Então, a primeira pergunta já fiz, como é que estava 2 anos atrás essa mesma ocupação de leitos? Segundo, quais são as características da ocupação de leitos? Né? A gente tem, quando a gente olha para o número total, por exemplo, de mortos, 17, 18, 19, 20 e agora começando o primeiro trimestre de 21, você observa que os totais não se alteram. Altera-se a composição dos dados. Então, na mesma proporção que sobe o número de mortos, por exemplo, por coronavírus, cai o número de mortos por outras comorbidades. Será que não é isso que está acontecendo também nos leitos de UTI? Se a lotação das UTIs sempre girou em torno de 80%, essa que é a verdade, né? Nós nunca tivemos plenitude nos leitos de UTI no Brasil, nem mesmo em São Paulo, sempre girou em torno de 75%, 80%. Como é que está a composição? Quem são essas pessoas que estão... O Covid continua curando também na UTI infarto, AVC, câncer, efizema. Essas pessoas não têm mais essas doenças, né? Essas doenças todas viraram Covid. Esse é um outro ponto interessante a se colocar. Aí você diz também sobre o planejamento, importantíssimo. Eu vou pegar São Paulo capital como exemplo, serve para o estado todo. São Paulo recebeu 135 bilhões do governo federal, parte de receita que precisaria receber mesmo, né? E tem também perdão da dívida, tem o auxílio emergencial de 45 bilhões e mais 17 bilhões só para a pandemia. Então, você pega essa grana que o governo recebeu, montou os hospitais de campanha. Quero lembrar aqui, para quem não lembra, né, que o João Dória comprou 1.500 respiradores da China que custaram cada um deles R$30 mil a mais do que a média de mercado, isso apurado pelo Ministério Público. Então, R$30 mil de prejuízo aos cofres públicos nessa compra.
E os hospitais de campanha foram desmobilizados por completo na capital paulista em 26/10. Em 26/10, o João Dória exigia a vacina porque ele entendia que nós teríamos um pico de contaminação em fevereiro. Bom, se ele sabia que ia contaminar mais em fevereiro e por isso precisava de vacina, mesmo ela sem ter nenhuma validação em nenhum lugar do mundo naquele momento, precisava de vacina no mês 10 imediatamente, a qualquer custo, por que ele fechou então o hospital de campanha? Então veja que as ações, elas não são para a vida, né? O mesmo vale para essas regras absurdas. Então, o que eu tenho a dizer sobre o caos? O vírus existe, o vírus contamina, o vírus pode matar. Como também a gripe comum mata 500 mil de pessoas por ano. Como tantas outras comorbidades estão sendo esquecidas nessa pandemia e depois o resultado do não tratamento dessas comorbidades é jogado na conta do Covid-19. Porque o que o governo estadual precisa é da fórmula do caos, né? Porque através dele a intenção é sim responsabilizar o governo federal, né? É colocar o povo brasileiro de joelhos. É o que eles estão fazendo conosco, sacrificando as nossas vidas, os nossos empregos e negando a nós o tratamento. E sobre o tratamento precoce, deixar um gancho sobre essa crise, né? Um gancho importante. O doutor Davi Wip, líder do combate ao coronavírus no estado de São Paulo, quando se viu contaminado pelo coronavírus, a primeira coisa que ele fez foi tratar-se com a cloroquina, com o tratamento precoce, né? Secretamente, a informação vazou, não pôde ser negada, ele foi afastado da liderança. João Dória tentou tomar para ele o mérito da cloroquina, dizendo que era uma sugestão do Davi Wip para o Mandetta, né? O protocolo do fique em casa até ficar sem ar, né? Que depois saiu, graças a Deus. Disse que era do Mandetta. Quando ele não conseguiu, o que ele fez? Tirou a cloroquina de novo. Então, já que eu não vou ser o herói da cloroquina, que morra mesmo, eu não aplico nem no final mais. Então, é desse governo, é desse desgoverno que nós estamos falando. Esse é o cenário geral que nós estamos vivendo. E a gente tem que ter coragem de falar a verdade, sim. Sem dúvida. Então, você vê como é importante a gente ter um espaço na imprensa que realmente trate desse assunto com uma outra perspectiva, porque a gente sabe que, na média, a imprensa brasileira ela tem um lado e a gente sabe bem qual que é. Então, a gente tenta fazer o contraponto desse lado. Felizmente, a gente tem pipocando alguns órgãos de imprensa que fazem esse outro lado, que é o caso da Jovem Pan, o programa Pânico e outros programas aí que a gente vê. Lacombe! O Lacombe, exatamente. O Caio Coppola na CNN. Constantino. Assim, o Constantino, né? E muitos outros. E o Diogo, ele tá aí com a gente? Eu quero... Ô, Diogo, já tava sentindo a sua falta aqui, você não sabe como eu gosto de bater um papo com você, porque é o seguinte, ali quando a gente se conheceu, naquela manifestação na Paulista, eu falei pro Watanabe, esse rapaz aí, olha só que grata coincidência, e da gente poder ter ele junto com a gente no carro de som, a gente poder ter feito aquela manifestação já em defesa das reformas, principalmente a reforma da Previdência. A gente naquele momento já falava contra as arbitrariedades que já estavam sendo praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, e uma coisa que eu gostei muito da sua participação naquele dia, que você saiu de lá e falou assim, essa nossa manifestação não pode parar aqui. Isso daí tem que continuar. E graças a essa ideia que você sugeriu, a gente fundou o Movimento Brasil Nova Atitude, que é um movimento conservador, que tem a sua base aqui no ABC, e a gente tem feito tanto trabalho em prol da defesa dos valores cristãos, em prol da defesa do modelo tradicional de educação, defesa da aplicação da lei, defesa da propriedade privada e todos os valores que nós conservadores entendemos que são tão caros à nossa sociedade. E a gente quis trazer para cá esse movimento porque aqui em Santo André e no ABC como um todo é o berço do sindicalismo e a gente quer transformar no berço do conservadorismo. Então, saiba que você é um dos pais do BNA também. Então, para mim é uma grata oportunidade ter você aqui com a gente. E sempre que eu posso debater com você, eu faço questão, debater assim, no sentido de conversar, porque você sempre traz um equilíbrio, que eu falo mais da questão técnica, jurídica, e você fala de coração e com dados ainda, com dados. Isso que é uma coisa bem bacana. Deu uma falhada aqui na conexão, vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo sim. Você tá ouvindo? Legal, então tô sim. Olha, William, muito feliz de saber que eu contribuí para que isso continuasse, que sirva de exemplo em todo o Brasil, né, em todo o interior de São Paulo. Eu costumo dizer que nenhuma organização do bem é pequena demais, a organização ruim é aquela que não acontece, igual manifestação, né? Então, se você tem aí na sua cidade, seja ela qual for, independente do número de habitantes, pessoas de bem preocupadas com o país, que amam a sua bandeira mais do que narrativas e rótulos, né? Unam-se, organizem-se, né? A gente se soma. Mais do que nunca, o Brasil precisa de você. E olha, eu quero aproveitar aqui, você falou da loja Mi Amor, né, que incentiva o programa, da Editora Armada e também do colégio, agora não me recordo o nome do colégio.
pró-saber, né? Que sirva também de exemplo, porque a esquerda se financia, né? E parece que os empresários de direita têm um certo receio de vestir a camisa. Então, de novo, olha como foi importante essa camisa. As empresas precisam vestir a camisa. Qual é a forma que você, empresário, tem de vestir a camisa? Né? De vestir a camisa é investir em quem divulga o que você acredita. É se conectar com o seu público, em quem está disposto a se arriscar falando com ele. Então, Editora Armada é conservadora, e está colocando o nome dela num programa conservador para falar com conservadores, para falar com brasileiros de bem. E nem vou partir da parte ideológica de conservador ou não conservador. Brasileiros de bem. Você falou que o ABC é o núcleo do sindicalismo, né? Pois bem, também é o núcleo dos trabalhadores. E ninguém sofreu mais na mão do PT do que eles. Todos nós, os trabalhadores pagadores de impostos, os mesmos que elegeram Bolsonaro, os mesmos que acreditam num Brasil melhor, que apoiaram a Lava Jato, e que hoje estão indignados com o fim das nossas liberdades. Então, é natural que você consiga, com toda certeza, vai conseguir transformar o ABC num núcleo do bem, porque o cidadão é do bem, né? Ele foi iludido e agora ele está começando a enxergar a verdade. Então, eu quero pegar os seus patrocinadores do programa, né? E que sirvam de exemplo para todos os empresários no Brasil. Financiem, divulguem o seu produto, o seu serviço, né? Com quem fala a sua língua, com quem fala com o seu público. Não tenham medo de vestir a camisa. Blogueiro de direita tem que ser remunerado, jornalista de direita tem que ser remunerado também. Dinheiro é poder. Não é à toa que eles batem tanto no Terça Livre, por aí vai. Porque os caras estão ganhando dinheiro, com isso estão ganhando poder, penetração, espaço, falam com mais pessoas e podem causar transformações. Quanto mais forte a direita é, pior para eles. Então eles têm que rotular. A direita tem que ser seminário, não pode ganhar dinheiro. Não, precisa. Dinheiro ajuda a expandir o trabalho. Então, se você acredita no trabalho e se você quer falar com um público que acredita no trabalho, você tem que investir. E ó, a diferença da direita é que a direita, ela vive aquilo que ela prega verdadeiramente, né? Porque a gente prega a sociedade de livre mercado, a gente prega o direito de você poder comprar, vender, fazer negócios, né? Sem o Estado intervindo. E ainda assim a gente vive, né, dentro dessa realidade. Agora a esquerda não. A esquerda muitas vezes ela prega uma distribuição, prega uma série de ações restritivas, intervenção do Estado, mas para a vida deles, eles querem outro tipo de realidade. Agora eu quero saber de você, Diogo. Me conta uma coisa. Você falou aqui dessa questão dos apoios e tal. Eu vejo muito o seguinte, você é empresário, você está atuando, e agora a gente está sentindo que vão ter novas restrições que foram anunciadas pelo governo do estado. Como que você acha que isso vai impactar na nossa economia do nosso estado? E o que você achou dessas medidas que avançaram nas restrições para a nossa livre circulação e para a economia também? Ótimo. Deixar só um gancho importante, né? A gente teve dois pontos aí no programa, no comecinho colocando a questão do STF, né? E agora estamos falando aí das medidas restritivas mais recentes. É importante que as pessoas compreendam, né, que já que nós estamos em uma ditadura, elas não são ações isoladas. Os governadores só fizeram o que fizeram porque eles tiveram o respaldo do STF, que lhes deu poder político para fazer isso, e tiveram o respaldo do Congresso do então Rodrigo Maia, que lhes deu cheque em branco para usar esse poder político. Então é importante entender que faz parte de um sistema só, né, que restringe, tira as nossas liberdades e amedronta a população, ou com medo do vírus ou com medo do Estado. Dito isso, as ações que os governadores estão praticando, em São Paulo mais precisamente, são a ponta da lança. Tem uma lança enorme aí, com vários participantes, várias mãos nessa lança, e a ponta dessa lança são as ações agora, por exemplo, do João Dória, né, ou também lá do leitinho da mamãe no sul, que estão entrando na carne do povo brasileiro. Então, o Todinho às avessas. Então, eu não me segurei aqui. Eu não tinha ouvido essa expressão. Então é a ponta da lança, né? E são ações absolutamente incoerentes. Então, primeira coisa, não pode aglomerar. Legal, então eu tenho 20 milhões de consumidores na Grande São Paulo, né? E eu tenho lá um escopo de serviços para atender 20 milhões de pessoas, numa grade horária. Então imagina assim, você tem 10 pessoas para atender em 10 horas. Legal, se você quer atender um cara por hora. Eu tenho 10 pessoas para atender em 1 hora. Aglomerou. Então esse negócio de reduzir o horário para não aglomerar não faz o menor sentido, né? Menos ainda quando você vai para os serviços essenciais, então, que é o que ele vai fazer agora, o que ele anunciou fazer agora, que é a tal da fase roxa, né? Que é como ele deve estar depois de tanto ozônio. A tal da fase roxa
é o que vai restringir o horário para você comprar comida, para você comprar combustível, para você comprar medicação. Produtos que, aliás, o João Dória aumentou todos os impostos, né, abusivamente, todos. De todos esses produtos, inclusive de medicamentos. Então, a gente tem essa restrição, vai causar ainda mais aglomeração. Ela não faz o menor sentido. É muito óbvio qual é o objetivo deles, né? É restringir as manifestações, é fomentar o pânico, antes de prender você, o seu corpo na sua casa, é prender a sua mente na sua cabeça, né? Então, prende a sua mente na cabeça, prende o seu corpo na sua casa, instiga o pânico, né? E, claro, o governo federal, em quem as pessoas massivamente acreditam, né? Não pode tomar uma ação enérgica imediata, por conta própria, eles sabem disso. Toda a imprensa internacional conectada a entes globalistas estão preparados para rotular qualquer ação mais enérgica que venha do presidente, como uma ação antidemocrática, como um risco à democracia do Brasil, né, para eventuais intervenções internacionais no país. E diante disso, o presidente precisa aguardar, né, que tenha amparo no ambiente público para se tomar alguma ação mais efetiva. Eles sabem disso e aí ficam criando esse cenário para que as pessoas se revoltem contra ele. Não é à toa que a mídia tenta culpar o Bolsonaro o governo federal, né, pelo fechamento do comércio que é feito pelos governadores e o impacto econômico disso. Não é à toa que eles tentam responsabilizar o governo pela lotação dos hospitais, pelo dinheiro dos respiradores que subiram, todas as práticas que eles têm gerado. Com relação ao impacto econômico para o Estado, é péssimo. Nós caminhamos para uma Venezuela num espaço de tempo muito curto. Paulo Guedes tinha dito recentemente que nós seríamos em 6 meses a Argentina, em 1 ano e meio a Venezuela. Olha, eu sou bem mais pessimista do que ele, porque eu não sou ministro e eu não preciso enganar o mercado, né? Eu acho que a gente tem aí 3 meses para a Argentina, no máximo. Em 6 meses já estaremos com o status econômico de Venezuela. O governo não tem mais recursos, gordura para queimar, para manter minimamente o mercado vivo. E com essa restrição, né, os poucos que ainda respiravam, as atividades econômicas que estavam no respirador vão a óbito, né? E aí não tem mais cloroquina econômica, não tem mais Magic Gadgets que resolvam. Então, é muito grave, o cenário é muito grave, né? É incoerente, é muito grave do ponto de vista econômico e, consequentemente, pelo caos do ponto de vista político. O Diogo, uma coisa que é importante a gente dizer aqui para esclarecer para nossa audiência e para quem está assistindo, para todo mundo que está assistindo aqui, é que essas medidas restritivas que estão sendo adotadas pelos governadores, elas não decorrem de uma autorização que os governadores tenham, tá? Ela decorre de uma lei federal que regulamentou as ações que os governos poderiam tomar. E sempre, preferencialmente, essas medidas elas vêm do federal para os órgãos menores, no caso o município, que é o órgão com menos poder e menos competência. Só que quando o Supremo Tribunal Federal foi lá e julgou aquela ação pelo Alexandre de Moraes, que rasgou outro artigo, que é o artigo 24 da Constituição, e estabeleceu que aquele órgão que criar o maior nível de restrição é o que vai prevalecer, ele destruiu o Pacto Federativo e deu competências para os estados e para os municípios que não existiam. Só que assim, o que acontece? A lei que regulamentou isso, essas possibilidades de restrição, ela estabelece que essas restrições elas não podem ser aplicadas para as atividades essenciais. Então o que acontece? Essa medida que o Dória está tomando, dentre outros, mas essa é que tem o maior nível de ilegalidade, tá? É manifestamente ilegal. Eu espero, de verdade, que se tomem providências, porque o Plano São Paulo, que é um plano que foi criado pelo governo do estado, ele não pode suplantar a lei federal que regulamentou isso. Aí não é uma questão de ser o Bolsonaro, ou ser qualquer outro. Foi votada pelo Congresso e sancionada pelo presidente. Uma lei federal prevalece sobre outras leis que a contrariem no caso desse tipo de matéria, tá? Porque ela obrigatoriamente teria que ser regulamentada por lei federal. Então o que acontece? Essas medidas que restringem os serviços essenciais é altamente ilegal, inconstitucional, mas como agora, infelizmente, no Brasil tudo vale, a gente já não se surpreende com mais nada. Eu, sinceramente, nunca tinha visto acontecer coisa parecida e, juridicamente, se alguém me contasse isso na época que eu estava na faculdade, eu ia achar que é mentira. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte: eu tenho visto nas redes sociais
muita informação sobre bailes funk acontecendo. Acho que provavelmente no baile funk não se transmite o coronavírus, porque eu não vejo o governo do estado tomar nenhuma medida contra esses pancadões ilegais que têm acontecido nas cidades aqui, né? Parece que eles simplesmente desprezam. É o comerciante que transfere o coronavírus, segundo o governo do estado, e não esses pancadões ilegais que têm acontecido a rodo por várias cidades do estado. Olha, é total e absoluta incoerência, né? Eu não posso deixar de fazer um gancho no que você falou, de que ele deu o poder mais restritivo à ponta da lança, né? Quanto mais próximo da população tem a palavra final. Em tese deveriam ser os prefeitos. Mas olha que engraçado, né? Os governadores coordenam as ações das prefeituras. Foi assim no ano passado. Os poucos prefeitos que tentaram abrir foram impedidos por medidas legais. Não, mas só um parênteses aqui, ó, com relação a isso, é que na verdade o que o STF fez, ele criou uma nova interpretação, tá? Tô chamando de interpretação para não dar uma palavra pior. Para ser criativo. Ao artigo 24 da Constituição. Então o que ele disse? Ele disse que aquela estrutura que tem, olha, certas matérias são regulamentadas pelo federal, outras pelo estado e outras de competência local pelo município, esquece tudo aquilo. O que passou a valer é o seguinte, quem restringir mais prevalece. Foi isso que o Supremo fez. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, simples assim. Os governadores coordenam os seus prefeitos, mas o presidente não pode coordenar o país. Simples assim. Então, onde é que está a coerência nisso? Não tem. Mas já não tem faz tempo, né? Não, só aí matou. Aí você falou também do Congresso Nacional, é importante deixar isso claro. Porque eu disse que nós estamos em uma ditadura, eu vou bater muito nessa tecla. As pessoas precisam, William, compreender. Nós não estamos mais no regime, no Estado Democrático de Direito. Não há mais democracia. E se estourar a corda, vai acabar a democracia. Já não há mais. E é muito fácil de provar isso. Não é só o STF, os 364 deputados que votaram pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, pelas suas palavras, eles cometeram um crime constitucional, eles violaram a Constituição. Simples assim. Então você tem não só o STF, não só o poder judiciário, mas agora também o poder legislativo, com a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, rasgando um princípio constitucional de liberdade. Então, é importante deixar isso claro. Mas muita gente falando com tudo que está acontecendo, né? Mas e 22? Como faremos, né? Não há 22, compreendam. Quem vai votar voto impresso, né? Auditável? O mesmo Congresso que prendeu o deputado, né? Quem é que vai votar? O mesmo Senado que arquivou todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF diante de tantos crimes constitucionais, tantas violações do direito, né? Então, é preciso entender, nós estamos em uma ditadura. É por isso que todas essas ações arbitrárias estão acontecendo. E sobre o que você falou, tem uma lei federal que proíbe, né? Eu acho muito romântico, muito bacana a tua fé na lei, cara, né? Mas não, já não tenho mais fé. Eu já não tenho mais. Ela só serve quando a gente está numa democracia, William. A gente não está mais. Não é à toa que o leitinho da mamãe conseguiu lá no Rio Grande do Sul escolher o que você pode ou não comprar no mercado. A lei brasileira, infelizmente, hoje é a realidade da letra morta. Ela só vale naquilo que interessa para esses interesses. Nós estamos chegando nos minutos finais. Eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes e fizesse as suas considerações. Nós temos 5 minutos, estamos indo para os últimos minutos aqui do programa, Diogo. Obrigado pelo convite, eu sei que eu sou uma metralhadora para falar, tentei ser o mais conciso possível. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pelo papo. Obrigado, William, obrigado, Vivi, valeu pelo espaço, né, para falar num meio de comunicação tradicional, coisas que ninguém pode falar, né, que ninguém normalmente fala, né, quem fala é extremamente perseguido, mas a gente precisa ter coragem para defender o que a gente acredita, para garantir, para restabelecer a democracia e garantir as nossas liberdades. Então, o meu conselho para todos que estão nos ouvindo, que nos acompanham até agora, agradeço também a toda a audiência do ABC, tão importante para o estado de São Paulo, tão importante para o país, né, e que precisa recuperar o seu papel de protagonista no setor produtivo do Brasil, ele que foi tão abandonado e tão destruído durante os governos petistas. Está na hora de devolver ao ABC a importância que ele tem e sempre teve para o país. Tenha coragem, né, enfrente, fale o que você pensa, não tema. Né? Se você compreendeu que nós estamos em uma ditadura, venha às ruas defender a democracia. Tem várias manifestações sendo convocadas, não vou convocar aqui na rádio, mas vocês encontram com facilidade nas redes sociais.
escreve o teu cartaz, o teu recado e vá sem medo, né? É o povo na rua. Nós somos os donos da casa, o tabuleiro é nosso. E para ter jogo democrático tem que ter regra. Vamos garantir que quem violou os nossos direitos vai pagar por isso e que ninguém fará isso novamente. E para isso nós temos que ir às ruas, sim, não por bobão, não. Nós temos que ir às ruas para que os 11 criminosos da toga paguem pelos seus crimes, os 364 criminosos do Congresso Nacional paguem pelos seus crimes, que aqueles que estão injustamente presos sejam libertados, que a gente tenha um mínimo de segurança jurídica, né? E para não ver mais criminosos como Lula sendo inocentados. Nós temos que ir às ruas para restabelecer a democracia, o direito à nossa voz, para que a gente possa ter alguma chance economicamente. E mais importante de tudo, primeira manifestação que você pode e deve fazer, trabalhe. Abra o seu comércio, eu peço a todos, trabalhem, coragem. Vamos trabalhar, povo, vamos trabalhar, vamos usar as medidas mínimas de segurança, embora a máscara não faça muito sentido, não vou falar sobre isso hoje aqui, mas sigam as medidas mínimas aí, que não custa nada fazer, que eles exigem, mas abram o comércio. A manifestação mais inteligente que você pode fazer não é parar, parados nós já estamos, é mover-se, vamos trabalhar. E com isso vamos começar a salvar a economia do país e já dar um recado, né, de que quem manda no Brasil somos nós, somos os brasileiros, trabalhadores pagadores de impostos. Diogo, e suas redes? Quem quiser te seguir, como é que faz? Olha, eu tenho no Facebook, @ForjasDiogo, né? Vai encontrar lá a página, volta às lives no domingo. E tem no YouTube Diogo Forjaz. Só ir lá no YouTube, põe Diogo Forjaz, vai encontrar. Se inscreve no canal, marca o sininho, tem live todos os dias às 20h30. Hoje excepcionalmente às 21 horas, por causa da rádio, mas são lives diárias, né? De domingo a domingo. Agora tem lives sábado com o pessoal da Editora Armada, né? A gente tem um bate-papo todo sábado que eu retransmito pelo canal. Estou participando da bancada do bate-papo da Editora Armada. E temos, durante a semana e no domingo, o nosso bate-papo sobre o que acontece no Brasil, sobre como nós podemos salvar a democracia. Contem comigo e eu espero poder contar com cada um de vocês. Legal, perfeito. A gente agradece. Amor, quer fazer suas considerações finais? Bom, quero agradecer aqui a presença do Diogo, né, Diogo? Quero agradecer também aqui você, amor, por estar sempre aqui com a gente. E agradecer a todos que interagiram aqui, seja pela rádio, ouvindo a rádio, seja pelas redes sociais, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui sempre com vocês. Diogo, te agradeço sua participação, agradeço o Timerson por ter feito um brilhante trabalho aqui pra gente, a minha esposa Vivi, que acompanhou aqui as pessoas nas redes sociais. E quero dizer para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo, que assim, sabe aquele momento que a gente esperou de luta pela liberdade? Esse momento chegou. Agora a gente não pode deixar passar. Então a gente está aqui nos sacrificando, usando as redes, estamos tomando cerceamento de todas as formas. Eu, Diogo, depois eu não vou falar isso aqui publicamente, mas hoje mesmo eu distribuí uma ação contra o Facebook, uma ação na justiça. Então a gente vai tomar várias medidas e vamos nos unir. Quem quiser precisar de ajuda, que quiser orientação, procure a gente, porque a gente tem bastante experiência para poder enfrentar isso, mas vamos cada um fazer o seu papel, porque nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Eu quero pedir para que você que está nos assistindo me siga nas redes, William Lago Oficial, siga o Diogo Forjaz, que é uma pessoa brilhante e faz uma luta muito forte contra esse cerceamento que nós estamos vivendo. Então eu quero agradecer a cada um de vocês e contar com a sua participação mais uma vez na quinta-feira que vem. Um forte abraço a todos. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco tem